O nosso tema de hoje é a redução da maioridade penal. Você sabe o que é isso? Você concorda ou não concorda com a redução? Para falar conosco hoje, nós temos aqui o deputado Marcelo Ramos, deputado estadual, advogado e presidente da Comissão de Transportes, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Missilene, que eu acabei de ver que é Ramos, né? Como isso, acho que nós temos aí algo em comum, né? Nós vamos nos encontrar nesse caminho. Obrigado, Missilene, obrigado, Erivan, alegria estar aqui com vocês e poder esclarecer e emitir minha opinião sobre um tema que é tão importante quanto polêmico hoje, porque com essa onda de violência, as pessoas sempre tendem a associar a violência com o agravamento das penas. E isso acaba refletindo na opinião das pessoas. Eu vou aqui divergir do que pensa a grande maioria das pessoas. Verdade. Então, para você de casa entender o que é a maioridade penal, nós temos aqui o deputado Marcelo Ramos, e ele vai falar um pouquinho para a gente o que é a maioridade penal. Bem, a maioridade penal é a idade a partir da qual quem comete um crime, ou seja, quem contraria uma regra penal, pode ser punido na forma do Código Penal. Não significa que quem é menor não seja punido. O que o limite da maioridade penal define é quem vai ser punido na forma do Código Penal, ou seja, no sistema carcerário, nas penitenciárias como existem no Brasil. Até 1940, no Brasil, a maioridade penal ela teve um critério biopsicológico. Então, até 16 anos eram inimputáveis. De 16 a 18 anos, se cometesse um crime, a justiça avaliava se ele tinha ou não condições de discernir que aquela conduta era criminosa ou não. A partir de 1940, seguindo uma orientação da Organização das Nações Unidas, o Brasil adotou como política criminal a maioridade penal em 18 anos. Então, no Brasil, só responde na forma do Código Penal quem tem de 18 anos para mais. Quem tem menos de 18 anos não é que fica impune. Sim. Quem tem menos de 18 anos é punido na forma das regras do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá certo. Para que nós possamos entender um pouco, daqui a pouquinho ele vai estar explicando, mas antes, nós fomos às ruas e nós ouvimos a opinião das pessoas. Vamos saber agora o que as pessoas pensam a respeito da redução da maioridade penal. Porque hoje em dia tá assim, se matar um de 16 anos não vai ser preso. Mas vai ter que esperar até os 18, mas vão esquecer, e aí? Eu concordo. Eu acho que a partir do momento que você tira uma vida, você tem que assumir a responsabilidade do que você fez. E a criminalidade vem aumentando muito porque a nossa Constituição ela não tem uma reforma completa. Eu concordo, porque tem menino de 10 anos que já faz um absurdo. Para mim deveria, dos 10 anos, já ter responsabilidade. Concordo, com certeza, concordo sim, porque se eles têm a responsabilidade, se eles acham que eles já são capazes de fazer qualquer coisa, então eles são capazes de assumir o crime que eles estão cometendo, a responsabilidade então tem que ser jogada em cima deles, entendeu? Porque é muito fácil eles cometerem um delito e depois ir para a delegacia e ser solto depois porque não pode ser feito nada. Concordo, porque tem muito adolescente que todo mundo diz que não sabe o que faz, não sabe o que faz, mas sabe muito bem o que faz. Então, pelo menos foi um pouquinho de juízo, né? Concordo, dependendo das condições que eles vão oferecer com relação à educação dessas, digamos, desses adolescentes que são praticamente crianças. Que não vai diminuir, mas um jovem de 16 anos já tem que ter responsabilidade nos atos que ele comete. Eu acho que deve reduzir mesmo, porque 16 anos já sabe o que faz, já sabe o que é da vida. Se ele mata, ele tem responsabilidade, sim. Já sabe o que está fazendo. Dependendo do crime, com certeza, porque com a minha idade eu tenho plena consciência do que eu já faço e as consequências. A minha opinião é que pode ser preso com 16 anos. Se fizer, tem que pagar por o que fez. Concordo. Se fez, é claro que tem que assumir e ser preso, pagar o que ele fez. Então você viu aí o que as pessoas estão pensando, concordam com a redução. E agora nós vamos ouvir a opinião aqui do nosso deputado em relação a isso. Você também pode participar, envie o WhatsApp, faça a sua pergunta, tire também as suas dúvidas aqui no programa. Qual é a sua opinião, deputado? Então, Missilene, o discurso das pessoas demonstra que há um problema
na origem da interpretação que as pessoas têm da lei. O que todos dizem? Não, quem comete com 16 anos, com 10 anos, tem que ser punido sim. Não pode ficar impune. Vai para a delegacia e volta para casa. Não é assim. Apesar da grande mídia tentar insistir, enfiar na cabeça das pessoas que é assim, não é assim. Quem tem menos de 18 anos, se cometer um crime, vai ser punido sim. Se cometer um homicídio, vai ser preso sim. Se traficar droga, vai ser preso sim. Se cometer um latrocínio, um sequestro, vai ser preso sim. Com uma diferença. Ele não vai ser encarcerado no sistema penal, ele vai cumprir medidas socioeducativas. Entre as medidas socioeducativas também existe a privação da liberdade. Então eles ficam presos, mas ficam presos num estabelecimento que, pelo que determina a lei, ele é um estabelecimento que busca a recuperação dessa criança ou desse adolescente. Porque eu não posso acreditar, alguém falou ali em criança de 10 anos. Se eu acreditar que uma criança de 10 anos que comete um pequeno furto está condenada a ser criminoso a vida toda, é porque eu não acredito mais na humanidade. Eu não posso acreditar que se o Estado amparar essa criança, der educação, oportunidade, qualificar profissionalmente, que ela não vai virar uma pessoa de bem. É óbvio que ela vai. Então o caminho do Estado deve ser amparar e recuperar essas crianças e esses adolescentes. E não colocar no sistema carcerário. Porque, vamos lá, quem que no Brasil sai do sistema carcerário melhor do que entrou? Ninguém. E o que é mais grave, Missilane e Elivan, é que todos saem. No Brasil, as pessoas dizem, não, o preso tem que se arrebentar mesmo lá, tem que ser tratado igual bicho, igual porco. E esquece que no Brasil não tem nem pena de morte e nem prisão perpétua. Portanto, quem entrar no sistema penitenciário um dia vai sair. Vai sair. E o nosso sistema penitenciário virou a academia, a escola do crime. O cidadão entra por um furto e sai de lá viciado, sai de lá muitas vezes serviciado, sai de lá violentado, muitas vezes até sexualmente. Então, nós precisamos entender que essas crianças, que esses adolescentes, eles podem até ter consciência do crime. A questão não é essa. Porque tem gente com mais de 18 também que às vezes não tem consciência do crime. Por uma lógica dessa, um psicopata não pode ser preso, porque ele não tem consciência do crime que comete. Verdade. Então, o critério não é de consciência, o critério é de política criminal. E eu, como acredito na humanidade, acredito nas pessoas, não acredito que ninguém está condenado a ser criminoso a vida toda. Acho que uma criança, que um adolescente que comete um crime, ele tem que ser amparado pelo Estado, ainda que com prisão, ainda que com medida socioeducativa de restrição da liberdade, que é possível, tanto que tem o Dagmar Feitosa aqui, mas lá ele tem que ser tratado sob a lógica de voltar para a sociedade uma pessoa com uma qualificação profissional, com educação, com outros valores, e nós precisamos resgatar essas crianças e não entregá-las de vez para o crime. Como o senhor falou, né? Muita gente pensa que não tem uma pena para quem comete um crime antes da maioridade. O que acontece hoje com quem comete um crime antes da maioridade? Depende. Você tem uma dosimetria da pena. Dependendo da gravidade do crime, ele vai cumprir medidas socioeducativas, que podem ser prestação de serviço, podem uma série de coisas, que pode ser prisão também. Da mesma forma que no sistema penal, existe uma série de crimes que não condena mais a prisão. Hoje, o usuário de drogas, ele não é mais preso. Ele responde um termo circunstanciado de ocorrência e fica solto. O usuário, não estou falando do traficante. Hoje, um pequeno furto, réu primário de bons antecedentes, residência fixa, ele não vai ser preso. E nós temos que parar com essa ideia que só a prisão é instrumento para resolver quem cometeu um crime. Se nós queremos recuperar as pessoas, trazê-las de volta para a sociedade, muitas vezes penas restritivas de direito, penas alternativas, têm efeito muito melhor do que a prisão. Porque quem comete um pequeno furto, se for condenado a uma pena restritiva, uma pena alternativa, ele vai se recuperar. Se ele ficar 2 anos na penitenciária, ele vai sair de lá não só um pequeno ladrão, ele vai sair de lá um traficante, um viciado, vai sair muito pior do que entrou, porque as nossas penitenciárias ou são muito ruins para quem não pode pagar, ou são muito boas para quem está lá dentro e pode pagar, que são os grandes criminosos. Olha, o que muita gente comenta também, né, é que em 1940 foi definida a maioridade penal. E o que as pessoas falam?
que hoje, os adolescentes de hoje não são mais como de 1940, né? Isso é verdade. Hoje você tem muito mais informação, você tem muito mais condições de discernir. Mas o que eu estou dizendo é que o critério não é de discernimento. Esse critério o Brasil abandonou lá em 1940. Porque o critério de discernimento, por ele, você não tem nem que definir uma idade. Porque você tem muita gente com menos de 18 que sabe o que está fazendo, e você tem gente com mais de 18 que não sabe o que está fazendo. Você tem um esquizofrênico que numa crise de esquizofrenia mata alguém. E quando passa a crise, ele volta às suas condições e naquele momento ele não sabia o que está fazendo. Por essa lógica, ele não teria que ser preso, porque ele não sabe o que está fazendo. E, na verdade, ele é preso numa instituição adequada. Também tenho que entender que as pessoas adoram usar o exemplo dos Estados Unidos, né? Não, porque nos Estados Unidos, quem comete crime... Será que os Estados Unidos é exemplo mesmo? Será que um país em que, de vez em quando, um maluco entra numa escola e metralha todo mundo é exemplo de como tratar a juventude no mundo? Falam nos Estados Unidos, eu posso falar na Noruega, que tem o melhor IDH do mundo e que a idade penal é 21 anos. Então, não é isso. Isso é um critério de política criminal, e eu acho que o Brasil tem que cobrar a execução do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que os espaços, que os centros onde são cumpridas as medidas socioeducativas, efetivamente ofereçam educação, formação profissional, ampare esses jovens, esses adolescentes e traga de volta. Os que, por alguma condição, voltarem ao crime após 18 anos, serão presos dentro do critério do Código Penal e cumprirão a sua pena normalmente. E só tem uma coisa que eu acho que talvez precisasse, que eu tenho convicção que talvez precisasse ajustar, que é a suspensão da pena quando completa 18 anos. Então, um menor comete um crime com 17 anos e a punição dele é uma medida socioeducativa de restrição da liberdade, que ele vai ficar preso. Certo. De 3 anos. Quando ele completa 18 anos, ele sai. Talvez isso seja necessário fazer uma alteração na legislação para que efetivamente ele cumpra a pena dele. E agora entender que ele sai para que você não tenha alguém com mais de 18 anos no ambiente de quem cumpre medida educativa que é menor. Mas eu acho que deveria cumprir a pena toda e que essa alteração deveria ser feita na lei. Tá certo. Sobre os crimes da criança e adolescente. Ele disse que aqui, ó, que 15% dos jovens que trabalham no tráfico entre 13 e 14 anos, reduzir a idade penal não envolveria o jovem mais cedo no crime? Eu não tenho dúvida disso. A hora, se você considera que usam o garoto de 14 anos por conta dele não responder penalmente, a hora que baixar para 13 vão usar os de 12. Porque o problema não é a forma que ele é punido. O problema é que esse garoto que com 12 anos entra no tráfico é o garoto que o pai está desempregado, chega em casa, bate na mulher, é o garoto que abandonou a escola, é o garoto que não tem perspectiva de vida. Portanto, ele é vítima. Ele não é o culpado por toda essa história de vida dele, da família dele, por toda essa carga que ele carrega na sua infância. Então, eu acredito na vida, eu acredito nas pessoas, eu acredito na humanidade. E quem acredita na humanidade não pode me fazer crer que alguém que, por questões conjunturais, foi levado ao crime com 12 anos, que uma criança de 12 anos está condenada a ser criminosa a vida inteira. Eu me nego a acreditar nisso. Ainda há esperança. Então. Bom, como muita gente fala também, que hoje o menor, por ele vamos dizer que ele se encosta um pouco aí nessa questão do ECA, né? Porque hoje ele não é mais um coadjuvante. Ele é usado como cabeça. E isso acaba levando a pessoa mais aí... Esse argumento é muito forte também. Assim, olha, o criminoso maior utiliza o menor para cometer o crime. Tá bom. Se nós estamos considerando que o menor deve responder na forma do Código Penal, ou seja, tem que reduzir a maioridade, nós estamos considerando que o Código Penal é um instrumento eficiente de combate à violência. Ótimo. Por que o maior que usa o menor não está preso? Eis a questão. Se o sistema ideal é o que pune o maior, por que tem bandidos maiores soltos para aliciar menores? Então é óbvio que esse discurso não se sustenta. Se o menor comete um crime,
aliciado por um maior, o maior tem que ser preso, ou em concurso de crimes ou em coautoria. Por que ele não está preso? Porque isso demonstra que o nosso sistema penal, ele já não é bom nem para os maiores. Imagina para os menores. O que evita o crime, na minha opinião, isso é uma polêmica grande no direito penal, mas na minha opinião, o que evita o crime é muito mais a certeza da punição do que a gravidade da pena. Você pode estabelecer pena de 30 anos. Se o cidadão achar que ele não vai preso porque o processo demora muito, que se ele for preso ele consegue fugir porque aqui bandido sai pela porta da frente da cadeia. Um dia desses saíram 80, não sei quantos da cadeia até hoje não voltaram. Então, é a certeza da impunidade que aumenta a violência. Você pode ter uma pena de 1 ano, se o cidadão tiver certeza que se ele cometer um crime de corrupção, vamos pegar para não ficar pegando só crime de pobre, se ele cometer um crime de corrupção, ele vai ficar na cadeia 365 dias, sem ter nenhuma moleza nesses 365 dias, ele pensa 2 vezes. Ele pensa 2 vezes. Porque ficar preso é ruim até aqui dentro dessa sala. E olha que tem um ar-condicionado, tem tudo. Às vezes diz, não, mas não tem que dar conforto. Preso é ruim em qualquer lugar. Testa ficar preso na sua casa 1 mês sem sair, sem ir na esquina. É ruim. Imagina numa cadeia. É por isso que muita gente fala em relação à pena do ECA, que muita gente diz que é uma pena branda. Mas aí você vê por esse lado, um adolescente preso durante 3 anos. Pega quem diz que é branda e manda dormir 1 semana lá no Dagmar Feitosa. Exatamente. Eis essa questão. Então, você que tem dúvida em relação à maioridade penal, à redução da maioridade penal, faça sua pergunta, que o deputado Marcelo Ramos estará tirando todas as dúvidas aqui no programa Revista Mix. Bom, e nós estamos concluindo, né? O nosso tempo é curto aqui em relação a esse assunto, que é muito extenso, levaria muito tempo para debater várias questões desse assunto, né, deputado? E é um assunto que me entusiasma. Um dia desse, eu fui numa discussão com os alunos de medicina e eu estava dizendo isso. Tem político que só vai com a maré, né? Se 70%, o cara faz pesquisa, se 70% apoia, ele apoia também. Eu acho que político tem o desafio de ter opinião firme sobre questões polêmicas e muitas vezes até contrariar a opinião pública, mas não contrariando o interesse público, mas disputando a opinião pública. E o que eu estou fazendo aqui é disputar a opinião pública, tentando mostrar para as pessoas de que o discurso que sustenta a redução da maioridade penal é um discurso forjado em premissas absolutamente falsas. Certo. Qualquer dúvida, né, pode... Essa pergunta aqui para a gente pelo WhatsApp e pela fanpage da Revista Mix. E no próximo programa, o nosso deputado também vai estar com a gente, né, deputado? Para a gente escolher um tema, para a gente debater também esse assunto, para você interagir com a gente e ficar por dentro do que está acontecendo aí na sociedade. E o Revista Mix vai trazer temas polêmicos aqui com o nosso deputado, né, Messi? Também, quem tiver dúvida pode conectar no seu site, né, interagir lá no site. Bacana. Primeiro fica combinado que todo sábado que eu estiver em Manaus, vez por outra a gente precisa viajar, mas todo sábado que eu estiver em Manaus, estarei aqui com muita alegria conversando com vocês e com os seus telespectadores. E quem tiver alguma pergunta ou quiser acompanhar o meu trabalho, tudo que inventam de rede social eu tenho. Então vamos lá, eu tenho um site que é www.deputadomarceloramos.com.br, no Twitter é Marcelo_Ramos, no Facebook Marcelo Ramos 3 em algarismo romano, porque os outros estão cheios, e tem uma fanpage também, Deputado Marcelo Ramos. E o Instagram? Tem o Instagram, Deputado Marcelo Ramos, tudo junto. Tem uma TV no YouTube, www.youtube.com.br. Toda quinta-feira. Não, esse é o live stream. Tem uma TV no YouTube, www.com.br/TV Marcelo Ramos. Live stream, eu entro ao vivo 1 vez por semana para debater alguns temas com a população. A gente vai mudar de quinta para segunda. E meu WhatsApp, meu telefone, todo mundo sabe, é 81340020. Eu não tenho problema também de dar no ar. E eu procuro criar todos os mecanismos para dialogar e prestar contas do mandato que eu exerço em nome do povo do Estado do Amazonas. O mandato não é meu. Eu sou um mero intermediário e procuro honrar com muito orgulho
o fato de ser um dos poucos escolhidos pelo povo do Estado do Amazonas para representá-lo. Tá certo. Diversas formas de contato aí com o deputado Marcelo Ramos. Você encontra ele em todas as redes sociais. E olha só, nós temos um livro aqui. O livro, também. Marcelo Ramos doou um livro para você que gosta do assunto e gosta das matérias que ele escreve no jornal. Aqui o livro Velho Baú. Vamos sortear hoje no programa, para você que participar do nosso quiz aqui, ó, nós teremos 3 brindes, daqui a pouco eu falo para você. Esse é um dos nossos brindes. São os artigos que o deputado já escreveu, estão aqui nesse livro. Se você quiser participar, participa do nosso quiz aqui que nós vamos sortear hoje. Então, obrigada, deputado, pela sua participação. Esclareceu aí algumas dúvidas em relação a esse assunto, não todas, né, porque é um assunto bastante extenso, mas com certeza o público em casa já teve uma ideia do que é esse tema, a redução da maioridade penal. Bacana. Obrigado, Missilene. Obrigado, Erivan. E eu quero fazer um registro aqui especial à coordenação aqui da TV, um projeto muito bacana, abrindo espaço para produtores, para apresentadores amazonenses. Então, vida longa à MTV, uma iniciativa muito bacana que merece ser prestigiada pelos telespectadores do Amazonas. Parabéns, de coração, e muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigado.